Depois de uma longa viagem, chegamos em uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde logo encontramos uma casinha pequena que deu para comprar com o dinheiro da venda lá do nosso sítio do Paraná. Meu pai, nos primeiros meses, fazia bicos, onde ganhava até mais ou menos, pois sempre conseguia serviços para fazer, e depois de um tempo, e já conhecendo bastante gente, ele conseguiu um trabalho de vigia em uma firma. O tempo passou. Meu irmão mais velho conheceu uma moça, namoraram, se casaram e foram embora para outra cidade. E depois foi a vez dos meus outros 2 irmãos. E nesses anos todos que se passaram, depois que nos mudamos para o interior de São Paulo, os meus 3 irmãos se casaram e se mudaram cada um para um canto. Foram viver as suas vidas. Nessas alturas, eu já tinha um pouco mais de 30 anos e eu estava com uma moça, a Leila. Nós namoramos por um pouco mais de 2 anos, nos noivamos e casamos exatamente depois de 1 ano de noivado, que foi bem no mês de dezembro. Nos dias em que peguei as minhas férias de trabalho, já aproveitamos para fazer nossa lua de mel, e nessa época o meu pai ainda estava trabalhando de vigia naquela firma. Eu trabalhava de frentista, mas não gostava desse trabalho, e sem nenhum estudo não tinha muita opção. Mas, mesmo que eu tivesse, nenhum trabalho da cidade me agradava. Eu nunca gostei da vida na cidade. Eu nasci na roça, minha raiz era a roça, e era para lá que eu queria voltar. Quando eu e minha esposa voltamos da lua de mel, algumas semanas depois, o dono da firma que meu pai trabalhava foi em nossa casa. Ele disse que tinha uma fazenda e estava precisando de um capataz para tomar conta dela, mas tinha que ser alguém de total confiança, e como ele conhecia bem o meu pai, ele dizia que ele era o homem perfeito para ser o capataz dele. O meu pai lembrou e contou a ele tudo o que passamos no Paraná, o lobisomem que matou, o outro que foi conhecer para mais tarde cobrar o sangue daquele, e disse que não poderia mais pisar na roça, pois estava marcado e já estava muito velho para enfrentar outra fera daquela, e por isso recusou. E no momento que meu pai disse que não queria, eu, sem pensar 2 vezes, disse que se o moço quisesse, eu iria no lugar do meu pai. Nos conhecendo muito bem, ele me aceitou como capataz de sua fazenda, então eu acertei no meu antigo trabalho no posto e fui para a fazenda com minha esposa, a Leila. No dia que pisamos na fazenda, eu senti uma felicidade que não cabia no meu peito. O que eu tanto desejei estava acontecendo. Eu estava voltando à minha raiz e agora, como capataz, eu estava numa felicidade plena, vivendo minha vida na roça e com a minha amada esposa, Leila. O tempo foi se passando. A minha esposa estava tendo problemas para engravidar e levou anos, mas conseguimos. Ela finalmente engravidou e deu à luz a uma menina linda, a minha pequena Elisa. E continuou se passando o tempo, a minha pequena cresceu e quando ela estava com 9 aninhos, coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda. Em uma manhã, veio um peão me chamar dizendo que tinham 3 ovelhas mortas no pasto. Eu fui olhar e as ovelhas estavam cheias de marcas de garras, cortes profundos e algumas mordidas. Ficou claro para mim que não foi ataque de onça nem outro predador comum, pois se fosse, teria comido partes de pelo menos uma e as marcas eram imensas e profundas. Os peões estavam todos fazendo muitas perguntas sobre que tipo de animal teria garras tão grandes e por que matou 3 ovelhas e não comeu nenhuma. Mas tinha um deles que não dizia nada, apenas olhava, e eu, que estava ali, muito nervoso e preocupado, perguntei: Homem, que cara é essa? Tu sabe o que matou as ovelhas? Ele respondeu dizendo: Olha, capataz, eu só sei de uma fera que tem garras grandes assim e mata só por matar. Essas ovelhas foram atacadas por um lobisomem. Ao que ele falou isso, os outros peões, uns ficaram assustados, outros riam, pois não acreditavam que essas criaturas existiam, e outros não. Mas me veio as lembranças daquela noite de pavor que vivemos no Paraná, em que aquele lobisomem queria invadir a nossa casa para nos atacar. À tarde, a mando do patrão, fui até a fazenda vizinha ver se tinha algum ataque de animal selvagem lá, e no caminho
Eu fui pensando comigo mesma. Será que tem uma fera daquela aqui também? Se sim, eu espero nunca ter enfrentá-la como meu pai fez, e por pouco não morreu. Chegando na fazenda vizinha, logo na entrada da mesma, estava vindo um peão e ele parou e já foi dizendo: parece que teve ataque na fazenda onde o moço trabalha na noite passada, né? Eu o questionei, dizendo: como tu sabe disso, homem? Ele então falou: ora, boatos correm, seu moço. Ao falar, ele continuou andando e parou alguns metros atrás de mim, dizendo: o moço sabe bem que criatura atacou ontem lá, não sabe? E saiu rindo. Eu continuei e fui falar com o patrão dele, e esse disse que não teve nenhum ataque ali. Algumas noites depois, eu e minha esposa acordamos com barulhos em volta de nossa casa, passos pesados e uma respiração ofegante. Tinha algum bicho rondando a nossa casa. Eu falei isso para minha esposa bem baixinho. Deve ser o bicho que matou as ovelhas. Fique aqui, eu vou olhar. Eu fui devagar até a janela da sala com as luzes desligadas e a arma na mão. Olhei, puxei um pouco a cortina da janela para olhar e vi. Era a criatura mais feia que eu já vi na vida. Eu cheguei a me estremecer. Minha mãe, meus irmãos e eu não chegamos a ver o lobisomem que meu pai matou. Eu nunca tinha visto, mas pelo tamanho e a aparência horrível que tinha aquilo que estava na frente da minha casa, aquilo só podia ser um lobisomem. Ele virou na direção de minha janela, ficou em pé e começou a puxar o ar. Estava sentindo meu cheiro ali, e naquele momento, trêmulo e gelado, eu pensei: meu Deus, era o que eu temia. Parece que o passado veio a se repetir, e agora comigo. E nisso, num pulo, ele veio bem na frente da janela e me viu. Soltou um rosnado pavoroso. Nisso, a minha esposa veio correndo até a sala. Ela o viu e começou a gritar, e ele começou a bater na janela e correu até a porta. Ele se jogava contra a porta com força. Aquela fera queria entrar na nossa casa de qualquer jeito, e eu disse para minha esposa ir até o quarto de nossa filha e se trancar lá com ela. E, se caso a criatura conseguisse entrar, eu teria que dar um jeito de dar um fim nela, pois na minha esposa e minha pequena aquilo não ia encostar jamais. A minha esposa correu para o quarto de nossa filha e se trancou lá com ela, e a criatura continuava a se jogar na porta. Eu corri até a cozinha, peguei uma faca e fiquei com o revólver na mão e a faca na cintura. A porta já estava quase arrebentando, e quando eu vi que ele ia entrar, eu escutei tiros. Eram alguns peões que viram o lobisomem tentando entrar na minha casa e vieram correndo atirando, e a criatura saiu correndo para a mata atrás de minha casa. Eu troquei a porta que tinha enfraquecido muito, e se passaram algumas semanas. Estava tudo indo muito bem, bem tranquilo na fazenda. Era mês de julho, e meu patrão e os outros fazendeiros preparavam uma grande festa para os peões, cada semana em uma fazenda. E os peões das outras fazendas eram convidados, e as fazendas vizinhas fizeram as primeiras festas, e todos os peões foram convidados, inclusive nós. Chegou a noite da festa e todos os outros peões da fazenda que eu trabalhava já tinham ido, e eu estava esperando a minha esposa se arrumar e arrumar a nossa pequena. A minha esposa disse que estava com muita dor de cabeça e não tinha remédio em casa, e a 2 quilômetros da fazenda tinha um pequeno armazém, e eles fechavam sempre tarde, pois os peões todas as noites iam lá beber, e eu sabia que ela vendia analgésicos, então pulei no cavalo e corri até lá para comprar o remédio para minha esposa tomar, e assim, enquanto ela se arrumava, a dor de cabeça dela melhorava e poderíamos ir à festa. Então, eu comprei o remédio e voltei. Mas quando eu cheguei em frente à porta de nossa casa, a porta estava arrebentada, e quando eu vi, eu gelei. Eu me lembrei daquele lobisomem e fiquei em pânico, e pulei do cavalo e corri para dentro de casa, e ao entrar,
eu vi a pior cena que um pai de família poderia presenciar. A minha querida esposa e a minha amada filhinha estavam mortas no chão da sala. Aquele lobisomem maldito conseguiu entrar na minha casa e as matou e ainda estava ali devorando a minha pequena. Na hora, eu fiquei tomado por uma ira que me cegou e chorando eu gritei: "Cão maldito!" Puxei a minha arma e atirei naquele maldito. Acertei as costas dele. Ele deu um urro ensurdecedor, levantou, me jogou contra a parede. Eu caí, mas com todo o ódio que eu estava, eu não sentia dor alguma. Ele pulou em cima de mim, me pegou e me jogou novamente contra a parede, e eu caí do lado da faca. A peguei rapidamente, e no momento que ele veio para cima de mim outra vez, eu rolei para o lado e enfiei a faca bem fundo, puxando, deixando um grande rasgo na coxa daquele cão maldito. Ele deu outro urro e pulou para trás, e correndo para fora de casa, conseguiu fugir. Eu sepultei a minha querida esposa e a minha pequena e amada filhinha. Eu nunca imaginei que pudesse existir uma dor tão grande assim. Eu não desejo isso para homem nenhum nesse mundo. Eu não quis mais ficar naquela fazenda. O meu patrão conseguiu que um amigo dele de outra fazenda, que é esta que eu estou agora, aqui mesmo na região, me contratasse, e eu vim para cá, e fiquei aqui. Eu fiquei com um vazio gélido em minha alma, e uma dor e uma tristeza perpétuas. A minha vida acabou naquela noite maldita. Eu me fechei e me calei para o mundo, e comecei uma caçada incansável atrás daquele lobisomem maldito. E todas as noites de fim de semana, eu passava a noite andando aqui pelas redondezas à procura dele. Tiveram incontáveis mortes de animais e pessoas aqui nas redondezas durante todos esses anos em que eu cacei, mas nunca consegui encontrá-lo. E foram 16 anos esperando por vingança até a noite passada. Era tarde da noite. Eu estava limpando minhas armas, já me preparando para sair para caçar este cão maldito, como eu fazia todas as noites de sábado. Então, eu ouvi um grito desesperado que vinha lá de baixo, da casa da dona Cristina, esposa de Josias. Eu carreguei a minha arma e corri para lá. E ao chegar lá na porta daquela casa, eu vi que a mesma já estava derrubada. Então eu entrei correndo e vi Dona Cristina caída no chão da cozinha inconsciente e o Josias caído no chão da sala, e em cima dele estava um desses lobisomens malditos, já quase o matando, mas não conseguiu, porque eu cheguei bem a tempo e descarreguei a minha arma naquele maldito. Josias estava muito ferido, mas estava consciente, e a dona Cristina acordou na hora dos tiros. Eu a ajudei a ficar em pé. Então, olhamos para aquela fera, e ele estava começando a voltar na forma humana, e eu olhei bem para ele, e na sua coxa eu vi a cicatriz que deixei naquela fera maldita que matou a minha esposa e a minha filhinha. Era ele! Eu te encontrei, maldito! Falei com um enorme prazer de vingança alcançada, pois finalmente eu tinha encontrado aquela fera maldita e vinguei a minha esposa e a minha filha. Mas eu ainda tive a surpresa que me deixou perplexo, pois aquele cão maldito que eu cacei por todos esses 16 anos era a dona Alzira, uma senhora que já trabalhava e morava na casa grande aqui na fazenda há 2 décadas e com quem eu convivi aqui na mesma terra esses 16 anos. Esses lobisomens podem ser qualquer um e muitas vezes quem menos você imagina. Talvez pode até ter outro aqui, mas se tiver e quiser cobrar o sangue desse que matei, que venha. Eu estou esperando por ele.